Bom, nessa trajetória de cobrir férias, trabalhar num lugar, trabalhar em outro, eu fui para Guarapuava, fiquei um mês lá e a gente fazia muitas matérias pela região. E uma matéria interessante, que era uma coisa que eu só via pela televisão e tive a oportunidade de presenciar, foi uma matéria sobre um movimento sem terra, que numa madrugada, lá umas 5 horas da manhã, eles fecharam a estrada, colocaram os pneus, colocaram fogo e não queriam deixar ninguém passar, para chamar mesmo a atenção da imprensa. E eu fiquei assim bem impressionada, porque a gente foi até lá para cobrir, para fazer a matéria, e aí os policiais fizeram uma tropa de choque e as famílias colocaram as crianças na frente. E eu achei assim bem perigoso, né? Colocar aquelas crianças e cantando e falando o grito de guerra deles. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, essas crianças nasceram ali, elas não conhecem outra vida. A vida que elas conhecem é aquele movimento, elas nasceram nessa vida de ficar invadindo terras. E eu fiquei pensando, eles não conhecem outra vida, não sabem o que acontece no mundo. Então, para eles aquilo é certo, eles vão crescer com aquela mentalidade. E fiquei impressionada de ver que os pais não estavam nem aí de deixar as crianças pequenas, 3, 4 anos, ali na frente, podendo acontecer alguma coisa, a qualquer momento, podendo até de repente levar um tiro. Então, fiquei pensando até que ponto, né, esse ideal deles vale tanto a pena, né? E aí a gente queria entrevistar, eles eram bem agressivos com a gente, não queria que a gente filmasse. Então, eu fiquei bem impressionada, assim, com a forma que eles tratam os próprios filhos deles, né? Talvez por um ideal que não sei se vale a pena. E outra coisa que eu achei... uma matéria assim que foi uma situação que eu passei também lá na região de Guarapuava, que foi engraçado, que eu tive que cobrir pela primeira vez um jogo de futebol e eu não sabia nada de esporte. E tava eu, cinegrafista, eu cheguei lá no campo, não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus, eu não tô vendo, não sei nem os nomes dos jogadores. E não tinha jeito, eu tinha que voltar com aquela matéria pronta. Aí o cinegrafista, muito gente boa, foi lá no lugar que pega os nomes, pegou a lista, os nomes do número da camisa e foi me ajudando. E eu falei, gente, como que eu vou narrar? E ficava tentando lembrar das matérias de esporte, tentando narrar, e foi uma coisa muito difícil e até engraçada. E eu tive que fechar a matéria para ir pro ar, e ela foi, não sei se o pessoal gostou, mas foi uma experiência, assim, na verdade eu nunca tinha ido num campo de futebol, nunca tinha me interessado, e fiquei impressionada com um monte de palavrões que eles falam ali, e ainda com sotaque de Guarapuava, que foi mais engraçado. Eu não sabia se eu ria ou se eu escrevia a matéria. Então, uma situação engraçada, e foi bem legal, que eu vou guardar essas duas experiências para minha vida.